Maranata, cenáculo. Quem está feliz com Jesus, dá glória a Deus, igreja. Dá uma salva de palmas para Ele. Com alegria no Senhor, cenáculo. Quem crê que Jesus está aqui? Diz amém. Pode estar sentado, Deus abençoe a toda a igreja, em nome de Jesus. Quero agradecer ao meu Senhor pela oportunidade que Ele me concedeu de poder estar aqui nessa noite com todos. Amém. Reconhecendo que essa igreja aberta simboliza, representa a causa da cruz, muito mais do que uma instituição, um organismo vivo que tem a tarefa, a missão de valorizar e engrandecer aquilo que está representado pela história na cruz de Cristo, na cruz de Jesus. Sou pregador dessa mensagem, essa igreja é representante desta mensagem e é disso que eu me refiro. Ainda mais agora que nesse exato momento o privilégio dessa igreja aumenta devido aos sinais, os acontecimentos que marcam o século em que estamos, com os cumprimentos da profecia, com os avisos e mensagens apocalípticas de Jesus, avisando essa igreja e confirmando que Ele virá para concluir o plano, para concluir sua obra, que é o arrebatamento da igreja. Amém? Em respeito a esses sinais, as evidências e as confirmações das profecias, essa igreja se reúne em propósito de preparação e santificação para a volta de Jesus. Não sabemos ao certo quando Ele virá, não há data, não há calendário, mas os sinais nos avisam que esse é o parecer que Jesus quer de toda a igreja na terra. Amém? De que ela anuncie, de que ela avise a todos. Amém? Que a salvação está prestes a ser tirada da humanidade. Amém, Jesus? E essa igreja valorizando o tempo que ela tem ainda, para poder pregar aquilo que muita gente não quer pregar. Então eu me sinto muito gratificado, abençoado, por poder estar aqui nessa noite e ser alvo dessas palavras junto com você. Amém, cenáculo? Honrando a campanha O Toque da Trombeta dessa igreja, desse ministério a nível mundial, de preparação e santificação para a volta de Jesus. Amém? E essa é uma alegria nossa, não só minha, mas de todos nós. Oficializando esse culto, hoje é dia 8 de junho de 2014, 8 de junho de 2014, transmissão ao vivo, diretamente da Igreja Cenáculo Fé em São Paulo, na sua sede, pelo horadaverdade.com. Quero dar um abraço e mandar um beijo a todos os meus irmãos que compõem hoje a ala virtual dessa igreja. Amém, aos demais que estão reunidos em Cristo conosco aqui nessa noite pela internet, sejam membros ou convidados de Jesus, não importa o nosso parecer e a fé, a nossa unidade está na Bíblia, irmãos. Amém, que Deus abençoe a todos que estão aí participando deste culto. A Igreja Cenáculo Fé vai levantar sua mão direita para o céu, aonde Jesus está agora, ao lado do Pai Celestial, dizendo a eles, Maranata, porque aquele que crê diz... E aquele que crê nele. Dá uma salva de palmas para Jesus, igreja. Amém. Glória a Deus. Amém. Bom, irmãos, antes de nós orarmos, o pastor, eu quero dar aqui alguns avisos. Avisos que correspondem a essa igreja e por isso são importantes para nós. Eu tenho constantemente, todas as vezes que nós temos culto aberto aqui na sede, passar um pouco do que essa igreja nesse momento está precisando, necessitando e obviamente, amém, carente de ações voluntárias. A igreja, ela é, na verdade, o corpo de Jesus na terra. Então, se nós a vermos como um organismo de Jesus, nós não vamos nos preocupar, amém, com lideranças, no que diz respeito ao que você está fazendo, obedecendo à luz da palavra de Deus, porque quem agir de maneira incorreta, de maneira insana, irresponsável, com o nome de Jesus e com a sua igreja, o tal beberá do vinho da ira de Deus e será condenado. Deus o julgará no último dia. O mais interessante disso tudo é a responsabilidade individual, pessoal de cada um de nós aqui, que isso é fato, serve para te salvar. E você precisa, em nome de Jesus, se preocupar com isso. Quando o pastor eu falo de certas coisas aqui que correspondem à igreja, não me confunda com os outros. Ok? Porque a igreja precisa de ações humanas, de ações voluntárias, de dádivas, que têm suas regras específicas, para poder fazer a igreja acontecer. O que está no papel, existir. Tá? Então nada do que está acontecendo hoje aqui aconteceria se não houvesse gente para cumprir. Eu sou
que não sou pastor por profissão, por mais que eu tenha formação, não sou pastor por profissão. Então eu estou aqui com muitos irmãos aqui nessa igreja hoje, com ações voluntárias para fazer com que aquilo que Jesus pediu aconteça. Isso inclui oração, intercessão, serviço, dízimo, oferta, tudo aquilo que obviamente precisa ser uma ordenança para o crente, para aquele que ama a obra, não para o ímpio, não para o mundo, porque este povo, eles precisam ouvir o evangelho para se salvar, não entender de dízimo, oferta, amém, como a igreja nesse momento agora está fazendo. E acabou virando loteria federal, infelizmente. Amém, irmãos? Então, com os amados irmãos que estão participando dessa igreja, e essa igreja que tem te edificado, se vocês realmente querem que a Igreja Cenáculo com a Fé permaneça de portas abertas, como está nesse momento agora, em defesa da fé, então orem, intercedam, colaborem, ajudem, amém, para que o Senhor, com certeza, abençoe essa obra, amém? Então, queria lembrá-los, amados, que vocês não deixem de orar. Nós temos muitas missões, muitos propósitos ainda a cumprir nessa igreja. A campanha Pedra que Deus dirigiu, que é uma campanha que visa a compra da sede aqui em São Paulo, que é algo importantíssimo para essa igreja, que sem isso nós não temos como atender pessoas. Não importa se ela é grande ou pequena, o que interessa para nós é que Jesus nos dê esse lugar e a igreja tenha condições financeiras para comprar. E isso virá de ações, de dádivas de todos que amam essa igreja como eu amo. Amém? Não deixem de orar por essa campanha. Amém? Quinta-feira estarei no programa Decisão, à 13h, pregando a palavra pelo horadaverdade.com e também pela 1230M lá em Massachusetts, Estados Unidos, que temos uma rádio lá. Amém? Estaremos pregando simultâneo, fazendo com que essa mensagem passe as fronteiras brasileiras aqui, pela graça e misericórdia do Senhor e também pela dádiva do povo que ama essa igreja aqui. Quinta-noite, 8 da noite, culto aberto, culto público. Quem quiser vir, convidar, chamar pessoas, atenderemos a todos aqui com o maior amor. Às 8 da noite. Na sexta-feira, programa Hora da Verdade, transmissão pela internet, nosso site e também pela televisão aqui em Capital, São Paulo. A partir das 5. Estaremos pregando o que eu vou pregar hoje aqui na televisão. Isso é uma coisa importantíssima, que é uma experiência que você vai poder fazer no sentido de comparação, ok? Não que nós sejamos exemplo, mas nós estamos tentando sermos mais bíblicos possíveis naquilo que condiz com missão e ministério pastoral. Então entra lá às 5 da tarde pela televisão, num canal fechado, TV a cabo, que obviamente nós não pagamos 100 milhões de dólares para manter a nossa figura lá, amém? Mas o pouquinho que Jesus nos deu, nós estamos fazendo valer a pena esse evangelho que nós pregamos aqui. Para você ter uma dimensão do que seria o cenáculo na televisão, entra lá e tenho certeza que você vai fazer comparação. Lembrando os amados irmãos, para não esquecerem de orar pelo projeto missionário que essa igreja inicia agora em julho, com jovens, amém? Chama-se Jovens Pescadores de Almas, um ministério evangelístico que essa igreja tende a levantar e é interdenominacional. Não importa que igreja evangélica é. O que importa é que esses jovens querem se alistar e serem educados e discipulados e serão aqui nessa igreja. Julho, não esqueça. Lembrá-los também de que a Igreja Cenáculo com a Fé agora tem um canal no YouTube, além do Nível 70, que é um canal nosso lá no YouTube, que tem muita mensagem dessa igreja aqui. Abriu-se ali também, chamado Verdade em 10 Minutos, que é pequenos vídeos que o pastor eu tenho gravado, com certos assuntos de urgência, que Deus tem mandado essa igreja tratar, amém? Então os amados estejam divulgando. Se você pensa com o pensamento cristão, não quer expor a tua identidade, mas quer dizer aos outros o que é correto e bíblico, põe a nossa cara lá que nós não vamos ficar chateados com você não. Queremos que esses vídeos sejam divulgados. Fala-se muito sobre política, sobre a face do cristianismo atual no movimento contemporâneo, que é uma aberração, é uma mentira, é uma contradição dentro do modelo que a Bíblia ensina, ok? E eu não estou sendo severo não, não estou sendo severo de dizer isso, a Bíblia está aí e a autoridade é ela, ok? Não estou sendo severo, estou sendo honesto em dizer. Deram um traje para a igreja que não condiz com aquilo que Jesus manda. E nós temos que dizer, nós temos que falar, nós temos que fazer a colocação. Não interessa o pastor Daniel é um miserável, não vale respeito nenhum de ninguém. Mas o que está na Bíblia é o que está na Bíblia, fala por si mesmo, até de capa fechada. Que obviamente não é o que o povo está obedecendo. Amém, cenáculo?
E vou falar mais uma coisa. Eu gravei um vídeo agora sobre a marcha para Jesus. E teve um indivíduo ali que disse o seguinte: marcha para Jesus satânica. Por quê? Amém? Porque, como dizia Paulo, o diabo se vestirá de anjo de luz para se infiltrar no vosso meio. Não é porque é Jesus que é Jesus absoluto, ok? A marca precisa condizer com os princípios. Se a marca não condiz com os princípios da fé, meu amigo, não é porque é Jesus que eu vou ter que aceitar, tá? E uma coisa, só João Batista, o indivíduo simples e objetivo que a Bíblia prega, só ele, aqui em Santos Dumont, em São Paulo, pregando o que ele pregava, representando o que ele representa, já ia dar B.O. Agora sai 1 milhão de gente na rua, gritando o nome de Jesus, e ainda tem condolências do Estado e da religião. É complicado, meus irmãos, dá nojo, dá náusea. Ainda mais quando eu vejo os dólares na cueca lá, pregando evangelho. Daí o pastor, eu fico azucrinado das ideias. Você quer ver eu revoltado? Bota esses caras na minha frente. Se você quiser me ver revoltado, bota eles na minha frente. Mas aquilo que o pastor eu tenho orientado, não ouçam o que eles estão xingando, não ouçam as defamações em relação aos vídeos dessa igreja. Tem que provar na Bíblia. Não provar, cala a boca, fica quieto. A melhor coisa é você servir Allan Kardec. Porque para servir Jesus, filho, você vai ter que engolir o evangelho que prega aí, tá? Deixa eu ver se o pastor, tenho mais alguma coisa a dizer aos amados irmãos. Facebook, Cenáculo da Fé para as Nações. Os amados que estão pela internet, se quiserem mandar pedido de oração pelo Face da nossa igreja, podem mandar. Por e-mail também podem. Quem estiver nos escutando, não esqueça, 24 horas por dia, o Facebook desse ministério ministra a palavra, ministra a fé. 24 horas por dia. Quem quiser evangelizar e ganhar vida para Jesus, compartilha, curta, manda, se infiltra, amém, em outras comunidades para mandar o que essa igreja tem publicado. E vamos deixar, amém, o Espírito Santo de Deus convencer, porque a ação do convencimento é dele, a nossa é de pregar. Bom, irmãos, cantina no final do culto para o fim, evangelismo, missão, com as crianças agora em outubro, vai ter um evento de missão com crianças carentes aqui nessa igreja, de vários polos que nós temos aqui em São Paulo, amém, desse ministério. E os irmãos que quiserem colaborar, ajudar, ficam à vontade. A cantina também está sendo destinada à minha arrecadação de fundos em pró a essas crianças que choram quando, amém, as irmãs vão embora e abandonam entre aspas, né? As deixam na condição em que elas estão, precária. Amém? Vamos orar, porque tem muita obra para fazer, tem muita coisa para realizar em Cristo que o povo não quer, Senato, fica de pé. Amém. Não esqueça que quarta-feira estaremos em Carapicuíba, Jardim Vista Alegre, pontos de pregação dessa igreja, amém, desse ministério, que quem quiser convidar alguém e ir lá nos visitar, amém, com certeza vai ter lugar para você também. Meus amados irmãos, tem Bíblia na mão? A pior coisa é falar de Deus sem Bíblia, filho. É a pior coisa, a pior vergonha é falar de Jesus, blá, 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 e não sem Bíblia. Sem Bíblia. Eles sabem xingar a gente de fariseu, manda a gente pregar o evangelho, entendeu? Chamam a gente de invejoso, mas não tem Bíblia. Cadê a Bíblia, filho? Entendeu? Está que nem um passarinho aqui hoje, abanando as asas, não sabendo aonde se segurar, se firmar. Ô cenáculo, faz o barulho que o diabo não gosta aí, igreja. Espada nele aí. Os internautas ouçam o barulho aqui no cenáculo. Olha o barulho no cenáculo aí. Vai, cenáculo da fé. Aleluia. Vai lá, meu irmão. Levanta essa espada bem alta aí. Vamos deixar Jesus falar com essa igreja aqui. Amém? Levanta ela, começa a orar. Toda a igreja orando e clamando a Jesus. Vai. Os internautas orem conosco também. Um beijo, um abraço aos meus irmãos aí. Vamos orar, cenáculo. Senhor Jesus, Deus poderoso, Deus glorioso, nós te pedimos a tua graça, lhe imploramos, meu santo, do poder do teu sangue, essa espada, meu Senhor, sobre a tua igreja nesta hora. Meu Senhor Jesus, manifesta o teu Espírito, manifesta, meu Senhor, as tuas mãos poderosas, no teu sangue, meu Senhor, repreenda o satanismo, a maçonaria, repreenda, meu Senhor Jesus, no teu sangue, a apostasia, a rebelião, as impenitências, manifesta, meu Senhor, agora no teu sangue, a queda
quebra da dureza, convertendo, Senhor, redimindo, salvando, libertando aqueles que te recebem. Meu Santo Senhor, nós te pedimos agora que a tua luz, meu Senhor, venha sobre esta igreja, que o brilho do teu rosto ilumine o rosto de cada um aqui nesta noite, os corações que estão neste lugar. Meu Santo Jesus, manifesta, meu Senhor, manifesta, meu Salvador, o dom da tua palavra, revelando, aniquilando, destruindo aquilo, Senhor, que não condiz, que não lhe agrada, manifestando, meu Senhor, o teu poder, para levantar uma igreja fiel, uma igreja temente, Senhor, a tua palavra, ao teu chamado eficaz, nos últimos dias. Meu Santo Jesus, queima o satanismo, a bruxaria, quebra a iniquidade, o pecado, quebra, meu Senhor, no teu sangue agora, toda força maldita, toda força demoníaca, que luta, guerreia e peleja, para ofuscar os olhos, meu Senhor, dos homens, acerca do teu brilho, da tua luz, do teu resplendor. Meu Santo Jesus, glorifica o teu nome, salvando o pecador, redimindo a tua igreja, a preparando para o dia da tua vinda, para o dia final, a preparando, meu Santo Senhor, para te receber no céu, quando o Senhor se manifestar pela segunda vez, para arrebatar esta igreja da terra. Nós te pedimos, rantofroteirus e bicãs do biconsébia, prévia, sob-óvia, pelo teu sangue nós te pedimos, em nome de Jesus, meu Santo Senhor. Amém. Quem crê nisso, dá glória a Deus. Quem crê nisso, dá glória a Jesus. Os amados irmãos, abram o texto de Lucas, capítulo 20, versículo 41. Lucas capítulo 20, versículo 41. Deus abençoe os meus amados que nos acompanham pela internet, ao vivo, nesse dia 8 de junho de 2014. Sejam bem-vindos aqui no cenáculo, que o Senhor fale aos corações, prepare-os para a vinda dEle, santificando, purificando aqueles que ainda estão compromissados com o pecado aqui. Deus abençoe a todos que nos acompanham, participem desse culto. Lucas capítulo 20, verso 41. Então Jesus lhes perguntou: como dizem que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi declara no livro dos Salmos: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado de meu pé. Por estrado de teus pés. Se Davi lhe chama Senhor, como pode ser ele seu filho? E ouvindo todo o povo, disse Jesus aos seus discípulos: guardai-vos dos escribas, que querem andar com vestes compridas, e amam as saudações nas praças, e as principais cadeiras nas sinagogas, e os primeiros lugares nos banquetes. Amém? Quem crê nisso, dá glória a Deus? Quem crê nisso, dá glória a Jesus? E devoram as casas das viúvas, fazendo por pretexto largas orações. Estes receberão maior condenação. Amém? Pode se assentar, Deus abençoe a todos. O pastor, eu quero colocá-lo aos amados irmãos aqui, o desafio de nós entendermos Jesus em toda a Bíblia, né? Porque na verdade é o choque dessas realidades, ideias, pensamentos, discernimentos dos mais variados que fizeram esse confronto existir pelos evangelhos entre Jesus, escribas, fariseus, saduceus e mestres da lei. Que esses confrontos entre o Cristo e esses diversos partidos e entidades religiosas se deve ao fator de que esses partidos tinham interesses políticos, econômicos, de frustrarem a missão de Jesus. Tá? E se me perguntarem se esses partidos, esses líderes judaicos tinham o reconhecimento que Jesus era o Messias, eu digo que sim. Mas a coisa é tão maligna, tão satânica, que eles não tiveram condições, né? Condições porque tinham interesses, de reconhecer que Jesus era o Messias que os profetas haviam descrito, avisado desde a queda do homem que é visto pela Bíblia Sagrada. Ok?
Então eu quero colocar aos amados irmãos aqui, nessa noite, esse desafio. O Filho de Deus, que não é filho de Davi. Porque como todos leram aí dentro desse evangelho, foi exatamente isso que Jesus refutou e que ele também exigiu aquilo que a gente sempre fica pedindo aqui dentro da igreja. Uma revisão de conceitos aqui. A igreja vive uma crise porque ela abandonou as raízes. Como Israel abandonou e crucificou o enviado de Deus, o santo de Deus, a igreja comete o mesmo erro agora. Porque o fundamento da inspiração da igreja já não é mais a Bíblia, irmãos. Já não é mais o escrito canônico. São outras fontes, ideias, pensamentos, propostas que surgem de mudanças, de homens malignos. E está aí a filosofia ganhando do Evangelho. Então o que eu quero deixar claro aos amados irmãos, é que hoje, inclusive na doutrinação de manhã, eu avisava quem está querendo ser membro aqui dessa igreja. E Jesus mesmo aqui já deixou claro. O sentido religioso que está empregado na Bíblia não tem sentido se você não é crente em Jesus. Nada importa a cadeira que você senta no banco, a cadeira que você se senta dentro de um templo, as vestes que você adquiriu como formalidade cristã religiosa, os cânticos em adoração a este nome, demais, eucaristias, cerimônias, celebrações, se nós não temos uma definição exata de quem é Jesus na nossa fé, na nossa confissão. Por quê? Porque todos esses andamentos que fazem as massas se locomoverem em favor do nome Jesus, poderão ser comprometidas se estas pessoas não tiverem a fé que a Bíblia prega, anuncia acerca de quem é Jesus. Deus não vai entender, Deus não vai compreender se alguém aqui quebrar uma das exigências, descrições ou nomeações que Deus deu ao seu Filho antes dele existir como Jesus, como história. Por quê? Porque Jesus é muito mais do que homem, muito mais do que história, muito mais do que uma identidade arqueológica, religiosa. Ele é o Filho de Deus que se encarna. Se nós não tivermos esse reconhecimento, não cumprimos Romanos 10:9, que diz que a fé que salva é aquela que procede de uma confissão verbal e espiritual, baseado num Jesus Senhor, Salvador e ressurreto, porque não é homem, ele é a primícia de Deus. Então são complicações como estas que a gente fica, obviamente, atencioso e dirigido a o que está sendo professado pelo povo evangélico hoje, dentro dessa profissão da mais variada, das mais classificadas, que hoje não daria para tratar todas as correntes teológicas que já passaram, desde a reforma até o dia de hoje, do que já se pregaram, falaram, proferiram em nome de Jesus, em torno de Jesus, as mais bestialidades, profanidades, que a Igreja Católica Romana representou como sendo a maior de todas. Ok? Eu vou lançar um desafio para você hoje aqui. Um erro que eu tenho visto. Estão trocando a realidade pelo tipo. E foi exatamente o que Jesus, na verdade, quis dizer aos fariseus. Aqueles que você tem por rei ideal, Davi, ele me chamou de Senhor antes de eu existir para os homens. Porque o texto que Jesus cita aí, nesse evangelho que você leu, é um texto messiânico. Ou seja, é um texto baseado na previsão, no anunciamento do homem que Deus escolheu para ser não só o Cristo, o Messias, como também o Senhor e o Salvador do mundo. Aqueles que vocês
têm por rei, este que vocês admitem por rei ideal, convincente, o melhor, o mais apropriado de todos os reis, ele me chamou de Senhor. Ele me reverenciou. Ou seja, ele me servia. Então o que Jesus aplica aí nesse evangelho, pelo relato de Lucas, como também de outros, é que Jesus, na verdade, ali diante dos homens, como hoje, ele é um antítipo de Davi. E eu quero fazer esse exercício com você aqui. Um exemplo do que seria antítipo, quer dizer, realidade. Tipo, a sombra do que vai ser a realidade. Davi é a sombra do que seria Jesus. Davi é o rascunho do que seria Jesus. Davi é o tipo, Jesus, a realidade. Vocês estão adorando o tipo e rejeitando a realidade. Era mais ou menos o que Jesus queria fazer com os fariseus ali. Reveja os vossos conceitos messiânicos. Por quê? Porque lá está a descrição, a missão, a obra daquele que Deus enviaria, daquele que Deus destinaria ao mundo para ser Senhor e Salvador de todos. Revejam, porque vocês estão trocando a realidade de Deus por um tipo, por um rascunho. A mesma coisa que os fariseus fizeram com Davi, Pedro também tentou implementar com Jesus no Monte da Transfiguração, quando apareceram Elias e Moisés. Jesus já não era mais o principal. Para Pedro, ali naquela hora, Jesus tinha que ser colocado na mesma ordem que Moisés e Elias. Farei uma cabana para o Senhor, uma cabana para Elias, uma cabana para Moisés. Daí o céu se abre e Deus diz a Pedro e a todos os discípulos que se ajoelharam aterrorizados pela voz: é a este que vós deveis obedecer. É a este em que vós deveis adorar. Porque este que está aí está acima de Moisés, está acima de Elias, está acima de qualquer personagem na Bíblia. Meus amados irmãos, estão trocando a realidade pelo tipo. Estão trocando a realidade pelo tipo. Liderança, estado, lugar, baseado em figuras, que segundo a palavra de Deus, elas estão defasadas e impróprias diante daquilo que se manifestou na cruz. Um exemplo, Romanos 5,14. Adão como figura. Romanos 5,14, Paulo chega a implementar esse exercício igualmente ao que Jesus, na verdade, fez com os fariseus. Eu não vou ler o texto, a igreja identificou? Ok? Adão é uma figura. Adão é um tipo. Jesus, a realidade. O que Adão não conseguiu cumprir, Jesus veio para cumprir. Quem testifica diz amém. Que surgem aquelas dúvidas juvenis, não é? Pastor, por que Deus criou o homem sabendo que ele iria pecar diante da sua onisciência? Porque Deus já tinha a realidade para o tipo Adão. Aquele que prevaleceria, iria superar, seria a superioridade. Então Adão é uma sombra, Jesus a realidade. Hebreus 9:24, santuário, uma coisa que a igreja universal do reino de Deus adora fazer com o povo, regressão, né? Porque a igreja evangélica nesse exato momento está pregando mais o Antigo Testamento do que o Novo Testamento. Quem tem visto isso, levanta a mão e diz amém. Eles estão indo atrás de circunstâncias extremas que são tratadas pelos evangelhos como diversas frustrações. As mais diversas frustrações contidas no Antigo Testamento que Jesus veio superar. Então a igreja evangélica, quando ela pega e baseia a vida da igreja em circunstâncias vividas por homens no Antigo Testamento, sem colocar Jesus como essência de superioridade, é como se ela estivesse fazendo regressão. Então, santuário, olha o que Hebreus fala aí. É uma figura no Antigo Testamento. Jesus, a realidade.
Quem testifica diz amém. Aquele santuário no Antigo Testamento, tudo que foi executado ali, foi, na verdade, uma disciplina de Deus para com os homens, para chegar nessa conclusão: o homem é insuficiente para por si mesmo gerar salvação. Ele precisa de um agente superior. O Antigo Testamento sempre foi uma história baseada em Deus entregando lição ao homem, para que ele chegasse nessa conclusão de que ele sempre será depravado, impotente, sempre será do mal. Ele precisa de alguém superior a ele. Demorou séculos. E Israel foi o centro dessa lição. Santuário no Antigo Testamento representa a sombra daquilo que Jesus cumpriria como realidade. Ou seja, ele cumpriu o santuário verdadeiro quando morreu por nós, como expiação pelos nossos pecados, e subindo aonde Deus está, virou intercessor e mediador das nossas vidas. Não só tabernáculo, não só santuário, não só sacerdote, como sumo sacerdote de todas as vidas, de nossas vidas, assumindo para si toda a figura que o Antigo Testamento um dia já tentou representar por homens. Ele veio ser a superioridade disso. Doutrina. Então quem entra no Antigo Testamento para ler, que é um dever, entra para se deparar com frustrações. Mas dúvidas que surgem para mim aqui na doutrinação dessa igreja com membros é do tipo: pastor, por que lá a espada matava? A espada matava porque isso é uma consequência do pecado. Não porque Deus assassina. Deus nunca assassinou. Como é que Deus poderia ter sede de sangue, como as pessoas pensam, e de repente ofertar um filho pela causa da humanidade, da salvação dos homens? Isso não tem sentido. A superioridade de Deus, a superação de toda essa história do Antigo Testamento está na cruz, amado. Se nós não levarmos Jesus para a leitura do Antigo Testamento, nós tornamos aqueles acontecimentos casos isolados e pretextos para se gerar mensagens de promoção humana, do tipo: toco o cajado no mar que o mar vai se abrir. Depois que eu me converti, mar nenhum se abriu para mim. Ok? Ou abriu para você? Porque obteve na cruz um sentido mais espiritual do que histórico, mais sobrenatural do que histórico. O mar que se abre para nós é o reino de Deus agora querendo salvar. Amém, Jesus? É muito importante. Vocês estão trocando a realidade por um tipo, por um rascunho, por uma sombra. 1 Pedro 1,19, como o cordeiro, que Pedro também faz esse exercício. Jesus como antítipo do cordeiro no Antigo Testamento, que Deus exigia para um holocausto, uma expiação em prol do pecado da humanidade. O que Jesus cumpriu literalmente, aquele que se fez cordeiro, sacrifício por nós. Quem testifica diz amém. Então, lá no Antigo Testamento, há uma figura que era feita por Deus como sendo a substituta da condenação e do pecado daquela que Deus queria perdoar. Quando o Messias veio e se fez Jesus, ele se fez cordeiro morrendo por nós. Ou seja, deu a superioridade a esse personagem. Por quê? Porque o cordeiro lá do Antigo Testamento, quem dava para ser perdoado era o homem. Mas esse cordeiro aí, que está cravado na cruz, quem ofertou foi o Pai Celestial. É o Filho dele. É o Filho dele que está sendo ofertado agora, uma só vez por todas, pela culpa de todos. Quem testifica diz amém. Então a igreja está percebendo que a Bíblia gosta muito, né, meus irmãos, de fazer isso, né? Implementar a pessoa de Jesus e a sua obra acima de qualquer outra. Por mais que tenha sido importante, é uma sombra perto de Jesus. É um rascunho. Como Deuteronômio 18, versículo 15 ao 19. Jesus, o antítipo de Moisés. Moisés que disse: Deus vos enviará um profeta, maior do que eu, que vos conduzirá a um governo, a uma educação, a uma disciplina da parte do Pai Celestial.
Moisés preveu, e é uma comparação maravilhosa da Bíblia. Deus, por intermédio de Moisés, coloca o seu povo diante do Monte Sinai. Mas Deus, por intermédio do seu filho, diante da cruz, aonde ele morreu pela culpa e pela condenação de todos, para salvar a todos. Jesus, a superioridade de Moisés. Moisés, a sombra de Jesus. Então é uma deficiência ficarmos baseando peregrinação de fé, exemplo de liderança, igreja, ministério, tipo de pessoa, tipo de caráter, baseados em figuras e não na realidade que é Cristo. Porque o exemplo a ser seguido aqui, e eu tenho pregado isso muito, é Jesus, não é Davi. Davi é a sombra. Quando esses pastores chegam com esse argumento de que Deus estabeleceu monarquia, é um absurdo, porque eles sabem que isso não é verdade. Deus nunca utilizou política como um meio de implementar a salvação, irmãos. Deus nunca usou como meio para executar o seu plano de salvação a monarquia, os reis e a política. Isso foi uma escolha do povo, não foi uma escolha de Deus. Eles sabem, mas eles ficam usando o Antigo Testamento exatamente para usar pretexto de erro e obter o fim que eles querem, que é o lucro, né? Mas eu queria, em nome de Jesus, dar ainda uma extensão com os irmãos aqui, em Gênesis 49, verso 9, verso 10, trabalhamos exatamente Jesus como sendo a realidade e Davi sendo o tipo da frustração. Tá? E aí no texto de Gênesis 49, verso 9, verso 10, Jacó faz uma previsão, ele profetiza, faz uma profecia acerca de Judá. Lê o texto aí, em nome de Jesus, verso 9, verso 10, lê. Amém? Tem muita gente aí que está com uma tradução aí meio esquisita. A gente tem recomendado aí umas Bíblias aí mais honestas com a tradução, para vocês não obterem outro sentido, ok? Depois pergunta para os obreiros lá atrás que eles vão recomendar, para não ficar com uma cara de que eu estou fazendo propaganda. Mas tomem muito cuidado com tradução. Hoje mesmo eu fiz uma menção de que a Bíblia Thompson, em uns textos do Antigo Testamento, ao invés de novilho, que é uma atribuição dada a Jesus lá no Antigo Testamento, colocou touro. Todos aqui sabem que touro não era apropriado para sacrifício no Antigo Testamento. Novilho é primícia, touro o que é? É o chifrudo, não é? Mas olha, é um erro, pastor, não é erro, é má intenção. Eles estão fazendo com a Bíblia um absurdo. Então oriente os amados irmãos a tomarem muito cuidado. Mas essa profecia que o pastor eu estou falando para os irmãos aí é baseada exatamente em relação entre Jacó e Davi. Porque Jacó fazia uma previsão, trazia uma profecia de que Judá tomaria um lugar eminente perante as outras tribos. Ou seja, ele seria o governo tribal. Por causa de uma aliança honesta com Deus, Judá seria a referência de Deus em Israel. Mas eu quero seguir com os amados irmãos a extensão dessa profecia. Judá é leãozinho. Leãozinho é uma forma abreviada de um dos títulos messiânicos de Jesus, ou do Cristo, no Antigo Testamento, que Apocalipse 5, versículo 5, dá a temática. Por que Judá é leãozinho? Porque vai ser serva ou servo do leão de Judá, da tribo de Judá. Jacó previa o messianismo por intermédio de uma linhagem específica de Judá. O cetro não se arredará de Judá.
conforme uma expressão também dessa profecia, que em 2 Samuel, capítulo 5, verso 1 ao verso 5, se entende que Jacó estava prevendo a proclamação de um rei, Davi, rei de Judá, que também seria rei de Israel. Ele avisa o povo que Deus elegeria um homem, natureza humana, para liderar um reino em Judá e posteriormente também em todo Israel. Mas olha o que ele complementa na profecia aí. O cetro, me perdoem, até que venha Siló e os povos o obedeçam. O que é Siló? Dono do cetro, dono do reino. Até que venha o dono do reino e todos o obedecerão. Ou seja, Davi já estava sendo colocado por Jacó como sendo a ideia ou a sombra daquilo que seria Jesus e o seu reino. Mas a experiência é uma coisa tão maravilhosa, tão gloriosa com a palavra de Deus, que a gente se sente obrigado a conhecer na história do povo judeu os erros que foram cometidos com a previsão e a interpretação do Messias, do Cristo que Deus havia proposto. Aí entra o que está acontecendo com o movimento evangélico hoje. Todo mundo acreditando, achando que há possibilidades de cada um, com leitura bíblica, ter a sua interpretação. E eu conheço pela frustração desse povo, que é inadmissível que cada um veja o Messias, o Cristo ou Jesus como quer. É necessário que vejamos como Deus mostra, para não cometermos erros aqui. Foi o erro desse povo e pode estar sendo o teu. Basearmos um Salvador, um ungido, um Deus, um Senhor, dentro dos nossos anseios, é como se nós estivéssemos fazendo o mesmo erro que o povo judeu, que o povo israelita fez. A Bíblia ela tem um papel fundamental, meus amados irmãos, para deixar claro aquilo que Deus quer. Eu tenho pregado que Deus administra o plano da sua salvação dentro daquilo que Ele quer, não que o mundo quer. Dentro da sua vontade, dentro da história do homem, mas como Ele quer. Não é como o povão está pensando aí, amados. De que todo mundo pode sair fazendo o que quer com a igreja, fazendo o que quer com o nome de Jesus, como se fosse uma logomarca, ser um pastor, ser um liderante, uma liderança baseada em opiniões alheias ou mudanças que esse mundo está executando agora, porque nós temos um livro sagrado para obedecer. Nós temos aqui atributos revelados que nós temos que nos apropriar, qualidades, exigências, condições que nós temos que obedecer. Não é como o povo está pensando. Agora, se o relativismo fosse uma prática concebível por Deus, Israel teria se salvado e não morrido para Deus. Então nunca se relativize. Sempre seja sistemático com aquilo que a Bíblia prega. Porque senão, amanhã nós vamos estar trocando a realidade pelo tipo. Ao invés de estar na realidade, estamos entre as sombras, entre as coisas que se defasaram, que se desapropriaram para o uso exclusivo da salvação. Você pode fazer isso sim, sem perceber. Permitir que este lugar que Jesus precisa se sentar para governar a sua vida, seja colocado um outro tipo, uma outra ordem, uma outra coisa que nós talvez não consigamos identificar aqui, mas você pode. Dá uma salva de palmas para Jesus. Então, como que eu posso entender a experiência desse povo com Davi e a experiência desse povo com Jesus? De que Deus, na verdade, queria, por intermédio de Davi, dar a Israel um caminho para que eles se conhecessem melhor. Então passou-se a existir, historicamente na cabeça desse povo, que o melhor rei que Israel necessitava e precisava seria aquele que viria a dar a Israel um estado,
um governo mundial. E quando entra Jesus na história desse povo, eles dizem para o verdadeiro enviado de Deus: nós não queremos que você reine sobre nós. Porque o choque das realidades já estavam acontecendo. Davi é a sombra, mas aquele que eu vou enviar é o dono do cetro. Judá é o leãozinho, mas aquele que eu vou enviar é o leão da tribo de Judá. Então Deus já previa, pela sua capacidade onipotente, onisciente, que Israel faria choque de concepções, fariam restrições, mudança das mais variadas, com o rei que eles gostariam ter. E quando Jesus veio, implementando o verdadeiro reino que Deus queria dar, eles o mataram e o crucificaram. Lá em Ezequiel 21, 27, diz a palavra pelo profeta: até que ele venha, aquele que tem o direito. Os profetas já determinavam que aquele que tem o direito de reinar sobre um reino que Deus escolheu, ele viria para estabelecer, conquistar para si a sua glória. Ezequiel 34, versículo 23, o profeta chega a desafiar o povo de Israel: Deus nos dará um Davi pastor e não um Davi rei. Deus nos dará um segundo Davi, que visa implementar o reino espiritual de Deus, não o reino do poder terreno, das conquistas terrenas, dos poderes alheios. Não um Messias guerreiro, mas um redentor de almas. E o profeta chega na ousadia de dizer lá já na sua época: Israel, ô Israel, vocês estão mudando a previsão de Deus e elaborando um Messias, um Salvador, conforme as necessidades, as ambições, os anseios da humanidade. Vocês não estão querendo o que Deus quer dar, vocês estão querendo receber aquilo que os vossos corações querem. Um Deus segundo a carne, não um Deus segundo a sua própria vontade. Vos mandarei um Davi pastor, um tipo verdadeiro para vocês, que também, João 10, Jesus diz: eu sou o bom pastor. Quem testifica diz amém. Eu sou o pastor. Não foi Davi, eu sou o pastor. Eu sou o pastor. Davi não deu a vida dele por vocês, mas eu sou o pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Como segue também Apocalipse 7, versículo 17. Então até aqui, como todo mundo já pode perceber o que eu estou sugerindo à luz da palavra, Davi, no Evangelho, simboliza o fracasso. Jesus, a realidade. Como todos os personagens, um exemplo disso, para encerrar aqui essa parte. José, vocês sabiam que a tradução do nome Yeshua, se eu não me engano, a tradução literal deste nome, sem versões românticas, né? Que eu quero dizer, latim. Sabiam que a tradução literal sai como Josué e não como Jesus? Quem sabia disso, levante a mão aqui. Amém? Há um erro. Nós dizemos que houve uma alteração ao longo do tempo, como os nossos nomes também tiveram a mesma influência das línguas que tomaram domínio mundial. Amém? Como todos os amados sabem aqui, que existe essa diferença linguística e por isso a tradução, ela não pode ser comprometida. Mas enfim, a tradução literal do nome que o Evangelho propõe para o Salvador, não é Jesus como obra final de tradução. Mas se sai como Josué, ou então se sai como José, ou então se saísse outro nome, não compromete a obra. Porque se então é José, ele é o José que Deus queria enviar. Se então cai como Josué,
Ele é o Josué que Deus queria indicar. Ele é a superioridade de todas as figuras que já existiram na história. Então nós não o conhecemos só por Jesus ou Yeshua, nós o conhecemos por muitos atributos, são os mais extensos, os mais infinitos. A identificação que nós temos do nosso Senhor não vem por nome, vem por testemunho, obra, reino, entrega, dádiva, palavra, doutrina. É perca de tempo ficar discutindo, o chamamos do nome legítimo ou do nome romanizado. Não importa, a cruz é a sua insígnia. Um exemplo claro, aproveitando essa parte, exemplo claro, José foi parar como um dos segundos homens mais poderosos do mundo. Mas a realidade do que Deus enviou terminou na cruz. Vocês não veem aí um choque de realidades? Quem testifica diz amém. Quer dizer o que então? Que Deus deu a José um privilégio maior do que o próprio filho dele? Cara real, meu filho. Israel entendeu errado. Deus não queria para este povo uma Jerusalém terrena. Deus queria com este povo uma Jerusalém espiritual e celestial. Dizem que Moisés não entrou na terra prometida, mas eu digo para você que ele entrou. E está lá. E os que entraram na terrena não vão entrar lá, porque perverteram a caminhada da fé. Tome cuidado para você não fazer o mesmo com Jesus agora. Para que as personagens e outras que não estão na Bíblia, porque agora tem movimento apostólico, estão se autotitulando como a continuidade do movimento apostólico. Perguntam para mim, pastor, quando o senhor vai ser apóstolo? Nunca. Porque tiraram o direito de eu dizer que eu queria ser. Porque agora se eu disser que eu sou apóstolo, eu sou Valdomiro, eu sou Estevão, eu não quero mais. Fico feliz com o pastor, e olhe lá. E olha a continuidade de Paulo. O que eles pensam que eles são? Aqueles comedor de arroz e feijão e... Deixa eu parar por aqui. Aquela botox. Continuidade. Vou escrever uma Bíblia apostólica. Nossa, agora a Bíblia não tem mais 66 livros. Agora tem mais livro. Estão querendo implementar mais coisas na Bíblia. Já não basta, tem mais coisa para falar. A bússola do movimento apostólico, como dizem eles, eu sei para onde leva. Para o Gideão da conquista. Vai, Senaco, você que tem mais mentalidade do que eu. Vai, Gideão da conquista. Qual, irmã? Ano de Neemias, que a única coisa que o ano de Neemias reconstrói, entendeu? É as mulheres das mansões deles. Tá? Então, como todo mundo percebe, é uma regressão, é um tipo de regressão. A luz que está em Jesus não basta, temos que ir para a sombra. É como se eles estivessem nesse momento fazendo com a Bíblia. Jesus não é suficiente para dar exemplo do tipo de homem, pessoa, obra, missão, ministério que Deus quer. Vamos para a sombra, porque lá também tem inspirações boas, como os apócrifos também, que já botam Jesus transando com Madalena. Que tal? Né? Ô fariseu! Davi, esses que você tem por rei, me chamou de Senhor! E o céu continua abrindo até o século 21, com Deus dizendo, é a Ele que vós deveis obedecer, é a Ele que vós deveis seguir, é a Ele que vós deveis ouvir. Davi, como todo personagem, representa um fracasso espiritual. Deram a Deus um palácio, mas não conseguiram dar a ele uma igreja. Que nem Salomão. Todo mundo adora pregar Salomão. Adora. Olha o tempo de Salomão lá no Brás. Que essa versão, todos os caminhos levam para o Brás, deveria ser mudado. Todos os caminhos levam para o inferno. Porque ali, nesse exato momento, há bilhões
de reais investidos ali naquela obra. E eu pergunto para esse povão que está me ouvindo aqui, vai fazer o que em pró a salvação e a edificação do povo hoje? O que vai colaborar aquele demônio de barba branca? O que ele vai colaborar com um templo daquele tamanho? Só a Dilma para entrar lá para inaugurar, porque Jesus não entra. Jesus não entra. Eu sei aonde Jesus entra, no coração aberto, na alma confessa. Mas o povão gosta disso, você entendeu? De se alimentar, infelizmente, de coisas defasadas, porcarias que não servem para nada. Inclusive o templo de Salomão. Bom, quem foi Salomão? Você quer saber quem foi Salomão? Ele foi a continuidade do fracasso de Davi. Dizem que Davi é a menina dos olhos de Deus. Não, filho, pelo amor de Deus, a menina dos olhos de Deus é aquele que tem o poder sobre o cetro. Jesus de Nazaré é a menina dos olhos de Deus, não é Davi não. Porque Davi é fracasso. Um exemplo disso, pelas coisas boas que ele realizou, mas não deu o que Deus precisava. Uma igreja fiel, um povo temente, um povo estudado na palavra. Quero dar um exemplo para os amados irmãos. Davi é o fracasso e Salomão é a continuidade. Como termina Salomão? Qual foi o fim da sua história? Hoje ele é mais inspiração para a maçonaria do que inspiração para a igreja. Cultuou deuses estranhos, cultuou simbologias pagãs, que serviu de inspiração para a maçonaria hoje implementar muitas coisas dentro da ordem mundial. Será que o pastor estou errado aqui na minha colocação, cenáculo? E eu vou trocar o meu Senhor por aquilo? O que Deus me mandou como obra verdadeira por aquilo? De forma nenhuma, estaríamos cometendo o mesmo erro. Mas vamos dar um exemplo, João 12,15. Então nós temos aqui, enquanto os irmãos vão abrindo, Davi mesmo dizendo, em Salmo 21, que Deus enviaria um rei pastor. Ele já dizendo, que seria proeminente, entre os homens, Salmo 45, 2,7. Amigo dos pobres e inimigo dos opressores, Salmo 72, verso 2 ao verso 4. Debaixo do seu governo, os justos floresceriam, um governo de justiça, Salmo 72, verso 7. Seria lembrado para sempre, porque o seu governo é eterno. Olha o que Davi está falando aqui, Salmos 45, 17. Ele dizendo, eu não sou o rei, rei é aquele que Deus vai mandar. Possuiria um nome eterno, Salmo 72, 17. E seria objeto de ações de graças intermináveis de Deus, Salmo 72, 15. Herdeiro do pacto do seu reino, Salmos 89, verso 28. Sumo sacerdote de Melquisedeque, eterno, Salmo 110, 4. E em sua própria pessoa é Deus. Deus é Ele. Ele é o verbo de Deus. Salmos 45, verso 6. Então esse homem, por todas as suas frustrações, decepções, erros e coisas boas que ele praticou à luz da palavra de Deus, ele não assumiu o reino, ou a condição do rei messiânico. Mas infelizmente os homens, por quererem sempre ter na terra um exemplo, um tipo de pessoa que se espelha, que quer ser igual, um Superman, acabaram exatamente pervertendo a imagem desse homem, fazendo dele uma das obras mais ridículas que Israel já proferiu. Trocaram o que está no céu pelo que está na terra. Então no texto de João 15, aliás, João 12, versículo 15, lê, cenáculo. Espera aí, meu irmão, você está lendo muito fraquinho, filho. Você comeu, filho? Você orou? Lê bem alto. Amém? O rei que eu vos envio, ele virá montado numa jumenta. Vocês vão aceitar? O Messias que eu vou enviar, ele virá de maneira simples, de maneira humilde. Então quando Jesus ele senta no jumentinho para entrar em Jerusalém, Deus queria, por intermédio dessa profecia, e ele cumprindo-a, fazer um desaforo, uma afronta à concepção material, gananciosa que já estava lá. E os líderes de Israel
dizendo: isso aí é rei. Mas o que os profetas disseram acerca do Messias que Deus viria enviar e que se cumpriu em Jesus e na sua obra e caráter messiânico? Que ele seria iluminador, Isaías 9:2, juiz, Isaías 11:3, não precisa abrir, reprovador, Isaías 11:4, legislador, Isaías 42:4, libertador dos pecados, Isaías 42:7, carregador das iniquidades de todos, Isaías 53:4, salvador, sofredor, Isaías 53:5, carregador do pecado, Isaías 53:6, intercessor, olha as descrições, será resplendor de Deus entre os homens, sabedoria, discernimento espiritual, justiça, fidelidade, mansidão, perseverança, obra expiatória, compaixão, humildade, sem pecado, com poder de salvação e grandeza espiritual. Eu vos envio o meu rei, que virá com todos os valores espirituais possíveis e passíveis de Deus para a humanidade, mas virá montado num jumentinho. Você vai aceitar? Não. Não queremos que você reine sobre nós. Por quê? Porque o rei que Jesus queria ser é pastor, apacentador, e não um promotor de condições econômicas financeiras e conquistas terrenas. Se Jesus chegasse hoje nessas igrejas de alto escalão, montado no jumentinho, eu acho que seria uma forma também de constranger muita gente que está lá dentro da igreja, orando com as mãos levantadas para os céus e pedindo para Deus o Hyundai, um Mitsubishi. Eu quero Mitsubishi. Vamos botar o meu rei ali de jumentinho na porta dessa igreja e dizer a esse povo que estão trocando a realidade pelo tipo, para criarem pretexto de erros que foram cometidos por Israel, aonde os valores materiais sobressaíram aos valores espirituais. Vamos mandar um pastor, não vamos mandar um rei. Vocês aceitam ou não? Mata ele e solta o bandido. Daí quando Jesus vai reivindicar o reino que ele veio trazer à humanidade, quando ele veio reivindicar, ele reivindicou nessas condições. Davi é a frustração. O Messias, o tipo de rei que Deus quer, o pastor. Mateus 6,33, leia. Então é uma idiotice você querer que nem agora na Marcha para Jesus, agora no Rio de Janeiro, eu vi o Silas Malafaia falando dessa forma: meus irmãos, com aquele jeito dele programático, irmãos, vamos orar para que Deus, Jesus, nos dê uma bancada política evangélica. Os nossos irmãos têm que ser deputados, os nossos irmãos têm que ser os melhores cientistas, e ali por ali ele foi. Cheguei na seguinte conclusão, que agora a igreja está em fase de transferência. Entendeu? Saindo do campo, da semeadura, para os palácios, reinos e melhores escalões. Esse cara é um idiota. É um bandido. Porque o que ele prega é satânico. Estamos aqui para reivindicar os direitos civis. E eu estou aqui para reivindicar o direito de Jesus ser o Messias, o Cristo e o teu pastor, amigão. Então quer dizer, a doença que estava em Israel está sendo passada para a apostasia de hoje. Que eu tenho as minhas dúvidas que isso já não seja a influência da própria maçonaria judaica dentro da igreja evangélica, que foi a fundadora de certos movimentos evangélicos desde a ditadura. Assembleia de Deus, metodista, presbiteriana, batistas, que são movimentos que foram introduzidos pela própria maçonaria aqui no Brasil desde a ditadura. E graças ao meu bom Jesus, eu sou da igreja de Atos. Me perguntam muito para o pastor: de que igreja que o senhor é? Qual a igreja que o senhor nasceu? Lá em Atos 1. Noia.
Lá em Atos 1. Queria que você também fosse de lá, irmão. Porque se você for, entendeu? Precedente das tradicionalistas, você está perdido, que você vai acabar diante do Bafomete. Lê o texto. Mateus 6,33, pode ler. Amém? Qual é a prioridade? O que Jesus está fazendo aí? Lealdade primária, meus irmãos. Vamos buscar o reino que ele representa, que está dentro da justiça que Deus requer. Primeiro o reino, primeiro a sua justiça, depois as demais coisas que acrescentam vida humana. Primeiro o reino espiritual, depois o reino material, o reino humano, o reino das necessidades. Ou então quebra o mandamento e faz a tua Bíblia. Sombra. Vamos erguer um palácio, vamos requerer direitos civis, vamos ter um rei, vamos ter um estado, vamos ter políticas como as outras nações têm. E foi o pedido que fizeram para Samuel. A realidade, Deus enviando um pastor com direitos e promessas que enriquecem o homem espiritualmente mais do que materialmente. E Jesus chega para os homens como renovação de conceitos, dizendo exatamente o quê? O reino que nós temos que buscar, obedecer, investir como prioridade é aquele onde está a justiça de Deus. Como Paulo também orienta em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 25, a igreja abra também, que eu quero ler esse texto aí. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 25. Amém, cenáculo? Pode ler, igreja. Amém? Lê o versículo de cima só para o pastor, para você saber o que ele está falando aí. O que Jesus na verdade veio representar? Um reino contra o pecado. Até que ele dê a Deus igreja constituída. Amém? Até o dia, porque é o dia da obra final, o dia que ele entregar a Deus um povo reconstruído. Até esse dia, o inimigo número 1 do reino de Jesus é o pecado. O reino número 1 de Jesus, irmão, é a injustiça. O inimigo número 1 desse reino, amados irmãos, é a descrença. O fato de nós não crermos nele. Por quê? A obra final dele com o Pai que o enviou é dar a Deus a igreja que ele sempre sonhou, no céu, guardada. E é essa peregrinação que nós estamos representando aqui. Buscai o reino que Deus manifesta, aonde está a sua justiça. Ele quer lealdade primária de todo mundo que está aqui hoje. Quer ser o teu rei, quer ser o teu pastor. E o que ele tem para te dar agora não é glória humana, mas glória espiritual, redenção eterna com Deus. Não é fama entre os homens, não é a tua estrela que ele quer fazer brilhar, mas é dar significação à cruz do Calvário na tua vida. Atenda a esse pedido, porque já fizeram fracasso com aquilo que Deus queria implementar. Quando Deus olhou, quando Jesus chegou, aliás, havia mais um sistema religioso de promoções humanas diversas do que uma casa de oração. Havia mais homens ali preocupados com a formalidade, ou então como construir e conquistar acordos políticos através da religião judaica, do que dar a Deus uma casa de oração, aonde o testamento e as leis fossem sempre lembradas entre os homens.
E gostaria de dizer aos amados irmãos, que a igreja que foi reformada por Herodes para os judeus, Jesus só entrou uma vez, e entrou quebrando tudo. Será que não há alguma coisa que a Bíblia quer dizer para nós aqui? Porque será que as pessoas sempre vão viver de coisas defasadas, mortas, que Deus considerou como fracasso? E por que não o rei que ele enviou? Por que não aquilo que se descreve se inspira na pessoa de Jesus? Por quê? Essa mania de querer sempre voltar-se para homens e não para Cristo, para homens e não para Jesus, sendo que a Bíblia o tem como a realidade de Deus para a tua vida, o que Deus quer de você agora. Porque você já fez a tua escolha, amigo, e está querendo implementar no cristianismo um tipo de liderança, de estado, de conquista, de lugar, que o Evangelho não promove, vai me desculpar. Texto de Lucas 17, versículo 20. Um rei que é pastor, cujas suas qualidades, ministério, missão, obra, características, enriquecem a igreja muito mais espiritualmente do que materialmente. E o seu reino, é isso aí, ó. Lucas 20, 21, pode ler, cenáculo. Amém. Amém. Quem concorda diz amém. Amém. O meu reino, aqui entre os homens, ele tem um aspecto humano, espiritual e invisível. O meu reino aqui entre vocês não é comida, não é bebida, não é poder político. O meu reino aqui entre vocês, num aspecto atual, presente, agora, é de valores espirituais que precisam ser praticados e vividos por quem quer ser salvo. O meu reino está dentro de vós. Então por isso colocaram a tarja em cima da cruz. Rei dos judeus como deboche. Por quê? Ele não era um rei qualificado para reinar aqui entre os homens. Ele só é rei qualificado para reinar entre aqueles que querem se arrepender, se converter a Ele. Porque João 3,3 diz que quem não nascer de novo não entrará no seu reino. E o seu reino está no céu, não é deste mundo. E aqui entre nós, ele tem um aspecto humano, porque está implementado em nossas vidas, não em paredes, não em templos, mediante arrependimento, mediante a fé. Arrependei-vos, pois, porque é chegado o reino do céu que está entre vós, o reino do céu que é vós. Quem crê em mim tem a vida eterna, quem não crê já está, porque nega o Filho unigênito do Pai. O meu reino são todos aqueles que creem em mim e se arrependem, me perdoem. Todos aqueles que creem em mim, nas minhas palavras, e se arrependem. O meu reino são eles. Aqui, no aspecto terreno, no aspecto presente, queremos identificar onde está o reino de Jesus. Olhem os crentes, porque eles representam o reino de Jesus invisível aqui. Eu poderia dar mais texto. Você quer mais texto para te provar? João 18, 36. Aonde eu vou? Em quem eu creio? Em quem eu vou confiar? Eu tenho ouvido assim do povão. Eu não sei mais em quem acreditar. Você é muito safado, seu ordinário. Sabe? Eu não sei mais em quem acreditar. Nossa, então Jesus é uma porcaria.
que está querendo dizer é o seguinte, que cada um fala uma coisa e fala, sempre falou, mas ele é a realidade. Entendeu? Há vários tipos, mas ele é a realidade do rei, do reino que nós precisamos ter. Da liderança, do estado de existência que nós precisamos buscar. Do lugar que queremos ter. Tudo isso que o povão está indo em busca aí. Vê o texto aí, cenáculo. Meu Senhor amado, já não basta? Então deixa eu olhar, dá licença. Vamos lá então, meu reino não é deste mundo. Eu não sou desse mundo, ele é alienígena. Ele veio de disco voador. Não era um jegue, ele estava num disco voador. Meu reino não é desse mundo. Vai falar para eles lá então, pelo amor de Deus. Tem alguém aqui que tem disponibilidade de saco e tempo? Faz uma visita lá na igreja Vitória em Cristo e fala lá para o seu 171. Olha, amigo, Jesus não reimplementou reino nem governo aqui nesse mundo. Ele não está na monarquia, ele não está na introdução das repúblicas, ele não vem acompanhando a história política desse mundo, quanto muita gente pensa, que reis são emanados da unção de Deus. Deus os elegeu para que eles façam o que fazem, do tipo como eu já escutei, vamos orar pelas autoridades. Por que você não ora pelo diabo para ele se converter? Satanás. Eu ministro a unção do Espírito. Desculpa, viu, irmã? Eu ministro a unção do Espírito Santo sobre a tua vida. Satanás, você é um prometido do Senhor. Capeta, cão, demônio. Não é? Por que, cenáculo? Porque está querendo colocar o reino de Cristo no mundo. Pastor não tem igreja, pastor, instituição, povo de Deus, sociedade cristã, indivíduo cristão. Meus irmãos, nós somos coisas separadas, ou então somos coisas do mundo. Deus nunca precisou do Estado para se defender a obra dele, a igreja dele. Quando Hitler matou os judeus, deixa eu dizer uma coisa para você, era filho de judeu. Israel matou Israel. Então quer dizer, é até cômico, né, dizer que o holocausto foi feito por intermédio da determinação de um filho de judeu. Pagou pelos seus pecados. Deus nunca precisou da política alheia ou do homem para administrar defesa do seu povo. Se ele tiver que defender a obra dele, não vão ser esses meios que ele vai utilizar. Quais os meios que ele vai utilizar? O jeguinho, por exemplo, é flex. O jeguinho de Jesus é flex. Você quer um? Vai ir lá em Jerusalém, fazer como Estevão fez com os líderes, pregar. Não é ficar orando por Jerusalém e ir lá se banhar na água do Rio Jordão. Banhar as banhas no Rio Jordão. Você quer em Jerusalém fazer um papel evangelístico? Vai lembrar o povo de Israel que eles são a luz da palavra. O Messias que eles crucificaram, daí você tem uma utilidade tremenda. Propor a eles o rei que Deus elegeu, o pastor que ele vocacionou. Vai lembrá-los. Te garanto que você volta de caixão, encaixotado e lacrado. Porque o judeu tem todo o ouro do mundo para matar quantos crentes eles quiserem. É assim ou não é? Texto de Mateus 25, 34. Aonde está o teu reino, Jesus? Não está nesse mundo, está naqueles que me recebem, naqueles que me obedecem, naqueles que se transformam por intermédio do meu poder. Mas o reino absoluto existe no futuro das nossas vidas, no futuro da nossa fé, no futuro da nossa peregrinação com Cristo. Olha o que Jesus está falando aí. Mateus 25, 34, lê bem alto, cenáculo. Amém, está ótimo. Qual o reino que Jesus nos preparou? Eu digo preparou para o crente em Jesus. O reino que está guardado no céu.
Quem testifica diz amém. O reino que está aqui entre nós está representado pelo fiel. E no futuro, ele será absoluto na presença do Deus Pai e não aqui nessa terra. Tiago já dizia: o rico, meus irmãos, são aqueles que são cheios do Espírito Santo, cheios da palavra, cheios do dom espiritual de Deus. Estes que têm a herança celestial são os verdadeiros ricos para Deus. Por quê? Porque Jesus nos enriquece numa área que o mundo não complementa, não sustenta. Salvação que o dinheiro não paga, virtudes que o dinheiro não compra, coisas que o mundo não dá, que Jesus veio representar, e o povo está abandonando e largando por tipos, né? Como é que chama lá, os Justos da Record? Roberto Justus, é isso, o cara industrial, deixa eu fazer, rico, bem conceituado, cheio da grana, cheio do dinheiro, um homem de muitas empresas, de muitas mulheres, de um bom terno, de um bom perfume, de um ótimo carro, mora no Alphaville, um homem vencedor, um conquistador, um homem nato, responsável, respeitado. Está viajando já, né? Vomitar-te-ei da minha boca para fora, porque tu não és nem frio e nem quente, Laodiceia. Tu dizes que tu és rica entre os homens, mas aqui no céu tu és pobre, cega, nu e miserável. O homem rico para Deus é aquele que tem o seu nome escrito no livro da vida. Por quê? Porque o rei que Deus mandou a ele quer levá-lo para o céu, quer levá-lo para a glória celestial. Marapia sé poderá ser e concílio biconsobria. Olha, o teu futuro cenáculo da fé é ser reconhecido e conhecido no céu. E como Jesus já dizia aos discípulos: ô filharada, não ficam contentes, festejando porque os demônios vos se submetem, vos respeitam, que eles estavam tudo alegres, estou com poder, o poder desceu em mim. Alegrai-vos porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Eu não tenho que atender o pedido? Alegrai-vos porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Um salve vale muito mais do que um Elias fazendo fogo descer do céu. Meu Jesus me ensinando, eu não tenho que atender isso, a esse fator. Se a igreja tem uma marcha de fé, pró-cristianismo legítimo, seus anseios, as suas ambições são mais celestiais do que terrenas. Não é que ele esqueceu da vida, mas é que esta vida ele usa para alcançar e ganhar Jesus, mesmo que ele perca coisas daqui, entre os homens, porque a sua riqueza está no céu, a sua herança está no céu. Jesus tem poder para fazer um peixe cuspir uma moeda para pagar os tributos que César pede. Mas essa salvação ele só pode dar se você crer, obedecer e seguir as pisaduras que ele deixou à igreja fiel. Construímos uma igreja como Mateus capítulo 5 versículo 13 mostra, o reino de Jesus dentro da igreja, o reino visível sendo transparecido, representado, visível por intermédio de pessoas. Nós não estamos enxergando isso hoje. Se eu trouxer esse rei que eu estou pregando aqui, que cumpre o caráter messiânico, que se entrega de alma, corpo, vida, carne, por um plano que nos favorece, esse Jesus que cumpre as exigências do holocausto. Se eu trouxer o seu reino e a sua missão para dentro da igreja, o que nós, debaixo dessa luz, vamos enxergar aqui? Esse reino dentro da igreja, hoje, não dá mais para ser visto, irmãos, porque não está sendo representado pelas pessoas. Há muitas igrejas, mas isso pouco. Eu não me encanto
com a quantidade de instituições, porque o meu Jesus me introduziu como pastor no seguinte conceito: qualidade e não quantidade. Quantidade é massa levedada, qualidade, fé. Não nos interessa quantos estão aqui, mas quem é salvo? Quem quer se arrepender? Quem quer representar o jugo desse reino, o jugo dessa justiça, transparecer Jesus por intermédio da sua vida pessoal? Quem quer viver cristianismo aqui assim? Que quando faz uma boa ação não põe na televisão, não sai divulgando aos homens como um hipócrita, faz em oculto, faz em secreto, faz por amor a Jesus, sem fins lucrativos, sem requerer nada dos outros, faz de graça. Quem são esses crentes que representam o reino dele hoje dentro da igreja? Esquece placa, instituição. Mas esse reino que a Bíblia diz, de pessoas que tomaram o jugo do que ele ensina, para serem sal na terra e luz no mundo, como diz Mateus capítulo 5, que você abriu aí. Para serem sal na terra, luz no mundo, a cura da falsa religião, a expressão verdadeira contra a falsa religião. A palavra de Deus, a sabedoria cristã entre aqueles que se perdem, luz no mundo. Palavra que revela os feitos, que revela o pecado e a iniquidade dessa terra. Sejais meus discípulos, sal na terra, luz no mundo, igreja invisível. Como já Pedro dizia, pedras vivas, que foram ganhas por Jesus para serem sacerdócio santo, povo eleito de Deus, igreja fiel, não importando de onde eles vêm, de quem eles são, mas o que eles representam para Jesus, a vida que eles levam para Cristo. Eis aí o meu reino, eis aí o reino que pediu um rei, pessoas que pediram um pastor, que pediram a preferência de Deus, a realidade de Deus, e não a elucidação, o pensamento e a ideia dos homens. Há um conflito de concepções que podem estar impedindo a tua salvação. Será que você realmente tem atendido à exigência, ao pedido do Deus poderoso? Ou será que você já criou um Jesus conforme as tuas ansiedades e está cometendo exatamente agora o que Israel cometeu? Vamos falar de Elias, vamos falar de Moisés, vamos falar de Abraão, vamos falar da história dos acontecimentos, do mar que se abriu e a cruz de Jesus sendo desperdiçada, desprezada, ignorada e esquecida por muitos. Porque lá, Deus imolava o seu filho pela tua salvação. Ele dava o único filho que ele tinha como prova do seu amor para te conquistar, te salvar e te redimir. Eis aí aquele que é maior do que os anjos e não aceita ser trocado por nenhuma figura, nem as mais bíblicas, porque ele é a realidade das sombras, dos que ficaram, morreram, foram sepultados. Não basta dizer que você é filho de Abraão, que a tua genealogia é israelita e você precede do judaísmo. Da pedra, Deus faz filhos para Abraão. Arrependemos, pais, porque é chegado o reino do céu, e o reino está em vós, o reino está no vosso meio, Jesus Cristo de Nazaré. Você pode hoje, nessa noite, admitir a tua fraude, admitir diante do Cristo que você o trocou por família, que você o trocou por bens materiais ou então pela sua própria vida. E desde então, você vem mascarando essas escolhas abomináveis dentro de uma pessoa que se diz evangélica, que não fez opção pelo rei, pelo reino que Deus determinou, mas vem mascarando debaixo dessa logomarca chamada Jesus, que o povo evangélico hoje quer patentear. Um ambicioso,
um iníquo, um fraudador. Ninguém que olha para trás é apto para ser meu seguidor. Meu Senhor já dizia: quem ama mais a sua vida aqui do que a mim não é digno de mim. Quem ama mais a sua família do que a mim não é digno de mim. Quem se envergonha das minhas palavras, eu me envergonho dele. Quem me nega diante dos homens, eu o negarei. Se tem uma coisa que Jesus sonha em conquistar, é você. Mas se fosse hoje para andar aqui, ele chegaria no culto de jumentinho só para quebrar o protocolo da prosperidade, do estado econômico que a igreja hoje quer dizer que Deus elegeu a igreja para isso. Fazer ricos para o mundo e não os ricos para Deus. Ricos para o mundo e não ricos para o evangelho. Abaixa tua cabeça, fecha teus olhos.